Então, esses movimentos que eram aparentemente cristãos, a gente citou dois, né? Dois exemplos. O de 1848, em Seneca Falls, com as mulheres que fizeram aquele encontro numa igreja metodista wesleyana, e citamos também as mulheres do movimento pela temperança. Dois movimentos aparentemente cristãos, e provavelmente realmente existiam mulheres dentro dos movimentos que eram genuinamente cristãs e que estavam em busca de boas coisas, com bons objetivos. Mas, de uma forma geral, nós podemos dizer que o protestantismo americano, inglês, enfim, o protestantismo europeu e americano caiu numa baita cilada com uma ou outra mulher, né? Com alguns grupos de mulheres. Caiu numa cilada, porque é uma proposta que parecia cristã, uma proposta que parecia decente, mas não era. Por exemplo, Elizabeth Stanton e Susan Anthony foram as coautoras de um documento que foi apresentado em 1848. Vocês lembram? 1848, Igreja Wesleyana, as mulheres todas reunidas. Olha como o que dizia este documento que foi apresentado pela Elizabeth Stanton e pela Susan Anthony lá em 1848, dentro de uma igreja, ou seja, o reverendo estava lá, a comunidade cristã estava lá, e esse documento foi redigido e lido, e que dizia o seguinte: o homem permite à mulher, na igreja, assim como na sociedade, uma posição subordinada, afirmando a autoridade apostólica para sua exclusão do ministério, numa aplicação pervertida das escrituras. Ou seja, no primeiro evento que a igreja permite que as mulheres entrem para falar sobre seus supostos direitos jurídicos e civis, elas apresentam um documento contestando a ordem eclesiástica. Na Igreja Católica, isso é praticamente impossível de acontecer. Não aconteceria. Primeiro, porque as mulheres não fariam esse evento dentro da igreja. Segundo, porque elas não conseguiriam chegar nesse ponto. Mas aqui dentro da igreja protestante, as mulheres estavam ocupando o espaço da própria igreja para contestar a ordem eclesiástica. Está afrontando a ordem eclesiástica. E um dos princípios cristãos que nós conhecemos de longuíssima data, desde a época de Jesus, de que o sacerdócio dentro da igreja é uma atividade exclusivamente masculina. Então você só tem padres, bispos, cardeais e papa homem. Você não tem as mulheres ocupando esses cargos. E olha como essas duas feministas aqui, né, que se diziam cristãs, a Elizabeth Stanton e a Susan Anthony, estão dentro da própria igreja, já começando a afrontar a igreja no primeiro evento religioso que recebeu mulheres para falar sobre seus direitos. Outra informação importante sobre esse dia é que 12 resoluções foram aprovadas. São uma lista com 12 reivindicações das mulheres. E uma dessas reivindicações, a única, na verdade, que não foi aprovada, foi a reivindicação pelo direito ao voto. Ou seja, a Susan e a Elizabeth apresentaram uma lista de coisas importantes para as mulheres. Direito à herança, direito à propriedade mesmo depois de casada, etc, etc, etc. As mulheres e os homens presentes concordaram com absolutamente todas as 11 resoluções que falavam sobre isso. Apenas uma dessas resoluções falava sobre o direito ao voto. E as próprias mulheres presentes votaram contra o direito ao voto. Elas foram consultadas e não gostaram dessa pauta. Elas foram contra incluir o sufrágio feminino. A Elizabeth e a Susan ignoraram isso e continuaram lutando pelo sufrágio, mesmo as mulheres da primeira convenção que elas organizaram terem dito que não se interessavam por isso. Além disso, elas ainda incutiram em toda a sua pauta, desde o início, agendas anticlericais, que atacavam a ordem da igreja e os costumes da igreja, ou mesmo das pessoas que estavam ali, que eram membros daquela igreja. Então, é verdade que talvez pudesse existir ali no meio daquelas pessoas, aquelas 300 pessoas da primeira convenção de mulheres, muitos cristãos genuínos, mulheres verdadeiramente interessadas nisso, é muito provável. Mas o caso específico da Elizabeth Stanton, que é uma das delegadas, das primeiras protagonistas desse direito ao voto lá nos Estados Unidos, demonstra que ela, como líder, nós veremos isso, praticamente todas as líderes do movimento, dos movimentos feministas e até mesmo daqueles ditos cristãos, todas essas líderes, elas eram anticlericais, anti-casamento, e nós vamos ver isso aos poucos. Eu vou começar
citando um trecho aqui do livro, não é esse não, do livro Feminilidade Radical, da Carolyn McCulley, que nos diz lá na página 52. Ela está falando sobre esse movimento de mulheres. Olha o que ela nos diz aqui. Misturado àquelas reformas sociais necessárias, ou seja, o direito à propriedade, a mulher mesmo depois de casada poder receber herança, etc. Misturada àquelas reformas sociais necessárias, estava um desafio para o cristianismo. O governo da igreja, o ensinamento bíblico e o culto público. Essas três coisas, o governo da igreja, o ensinamento bíblico e o culto público, estavam sendo afrontados pela Elizabeth já nessa primeira convenção. O desafio à igreja que foi levantado nesse documento levou, por fim, à destruição de conceitos biblicamente definidos de Deus, pecado, diferenças de sexo, diferenças de gênero, matrimônio e outros. A Carolyn é uma ex-feminista que começou a estudar a história do movimento desde a primeira onda também, e ela denuncia aqui no livro dela exatamente isso que nós estamos tentando propor aqui no curso, que você entenda. O movimento feminista desde sempre foi esse movimento que a Carolyn está dizendo aqui pra gente. Anti-igreja, anti-família, anti-matrimônio. Assim como na página 52, aqui na página 86 e na página 87 do meu livro, nós temos também uma curta referência sobre isso, que diz o seguinte: por declarações como essas, não se pode dizer que a primeira onda foi um movimento cristão, embora tenha surgido por conivência e descuido de muitos bispos e igrejas protestantes. A insistência feminista em renegar o cristianismo e o casamento, culpando-os pelas frustrações pessoais de cada militante, é marca do movimento desde a sua origem. E aí nós temos mais uma pequena citação aqui, dentro da página 87 do meu livro, que esclarece como a Elizabeth Stanton, a líder desse movimento sufragista dos Estados Unidos, dentro de uma igreja, era, na verdade, uma anticristã. Ela chegou a publicar em 1898 uma Bíblia feminista, né? A primeira Bíblia feminista, a Bíblia da mulher. Só por aí você já vê que a pessoa não tem nenhum respeito pelo cristianismo, ela está alterando a Bíblia. Então, evidentemente que o respeito dela pela fé que ela dizia representar naquele dia não existia. Na página 87 diz o seguinte ainda: começou com a reforma do casamento e do sufrágio e então migrou para a religião. Quem? Nossa estrela aqui, Elizabeth Stanton. Começou com a reforma do casamento e do voto e então migrou para a religião. Stanton desenvolveu suas crenças ateístas quando ainda jovem. Ela escreveu: vejo como um dos piores crimes do mundo obscurecer a mente dos jovens com superstições tenebrosas e com temores do desconhecido e daquilo que não pode ser conhecido. Do que ela estava falando? Do inferno, do pecado, superstições tenebrosas. Pecado, céu, inferno, vida eterna. Então, você veja, ela era uma mulher que desprezava o cristianismo. Então, quando dizem para você que o primeiro movimento sufragista, que a primeira onda do movimento era cheia, recheada de mulheres cristãs, de mulheres decentes, em defesa da família, não é verdade. Você pode pegar, por exemplo, só o caso da Elizabeth Stanton. Nós já falamos de outros casos também, como o da Frances, né, do movimento de temperança, que liderava o movimento, estava ligado aos fabianos. Então, em 1898, quando ela escreveu essa Bíblia feminista, ela já não estava mais preocupada em fingir que respeitava o cristianismo. Ela já tinha assumido aí as suas características meio ateístas e tudo mais. Então, o que a gente pode dizer, resumidamente, é que os protestantes e os evangélicos ligados ao movimento sufragista acabaram sendo usados, ou de uma certa forma, enganados. Existem duas informações fundamentais que eu quero que você leve aqui da aula sobre o movimento sufragista. São duas verdades que desmistificam muita coisa que as feministas dizem sobre a luta pelo sufrágio. A primeira, se você quiser anotar aí, existia um enorme movimento de mulheres contra o voto. Então, quando as mulheres feministas falam sobre o direito ao voto, elas dão a impressão de que existia um movimento gigantesco e de que todas as mulheres concordavam com a necessidade de votar e estavam sendo injustamente impedidas disso. Na verdade, existia um número enorme de mulheres que conscientemente eram contra o voto e inclusive se organizavam em partidos políticos para lutar contra o voto.
Então você precisa saber disso. Existia um número enorme de mulheres contra o voto. Se isso para você parece um pouco inverossímil, que não é possível isso, quero que você pense nas pessoas que você conhece, nas mulheres que você conhece, nas suas amigas, nas suas colegas de faculdade, na sua mãe, nas amigas da sua mãe. Quantas dessas mulheres têm engajamento político, se preocupam com isso e acham o voto a coisa mais importante do mundo? Se você ficou na dúvida sobre isso, você pode ligar para suas amigas, mandar um WhatsApp e perguntar para elas por que elas acham importante votar. O que o voto significa para elas. Você vai ver a quantidade de mulheres que você conhece que nunca sequer pensou a respeito disso, mesmo já desfrutando do direito ao voto. Tá? Então, você investigar, até mesmo hoje as mulheres têm uma resistência muito grande com a participação política. Tanto que no Brasil nós temos uma lei que obriga os partidos políticos a receberem 30% de mulheres como candidatas. E todos os partidos políticos têm dificuldade de preencher essa cota. Eles têm que ir atrás das mulheres, pedir, implorar para as mulheres saírem candidatas. Elas não querem sair candidatas. Um número infinitamente inferior de mulheres está interessado em política do que de homens. Algumas pesquisas demonstram isso de uma forma mais sutil. Por exemplo, o maior número de usuários do YouTube é homem. No YouTube você tem vídeos sobre muitas coisas, evidentemente, claro, sim. Mas uma plataforma que disponibiliza conteúdos de política, noticiários, etc., história, com muito mais amplitude do que o Instagram, por exemplo, que publica coisas ligadas à aparência, à beleza. No Instagram, o maior público, a maior parte dos usuários é mulher. Então, são pequenos detalhes, sutilezas de pesquisas de todos os lados que demonstram que as mulheres, embora não queiram abrir mão do direito ao voto, já que elas já têm esse direito, muitas sequer pensaram a esse respeito. E se hoje, em 2020, poucas mulheres pensaram a esse respeito, e poucas mulheres levam isso a sério, imagine em 1910 ou em 1850.